Que estamos passando por momentos difíceis, isso não é novidade para ninguém. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa tristeza, essa depressão. Os especialistas estão alertando para a gente ficar de olho, pois tem muita criança e idoso apresentando uma tristeza profunda e entrando até em depressão, justamente por causa desse isolamento social, essa quarentena que já se prolonga há tanto tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Bora pro vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Bom, gente, tá sendo muito difícil para todos nós passar por esse momento, por esse isolamento social. Até eu, né, eu brinco aqui em casa que até eu que gosto de ficar dentro de casa, já estou doida para sair, para fazer um passeio, uma viagem, já não tô aguentando mais ficar dentro de casa. Tá sendo muito difícil para todo mundo. Principalmente para os idosos e para as crianças, que muitas vezes não entendem muito bem a situação, estão sofrendo com ansiedade, tristeza e até mesmo depressão. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje com vocês, trazer esse vídeo para vocês, porque eu acho que é um assunto muito importante. No início de tudo isso, eu gravei alguns vídeos falando sobre esse tema, que a gente tinha que se reinventar, que a gente tinha que ter paciência e ao longo do tempo a gente vai mudando de assunto para não ficar falando da mesma coisa sempre, porque fica muito cansativo. Já basta viver esse momento, a gente não precisa ficar falando nisso toda hora. Mas, como os especialistas vêm falando sobre o assunto e eu percebi que estão crescendo, sabe? A cada dia cresce o número de idosos e crianças com depressão. Eu acho que é um assunto que eu queria muito trazer para a gente conversar sobre isso aqui no canal. Afinal de contas, aqui é um espaço para a gente conversar sobre essas coisas, onde eu dou a minha opinião e escuto a de vocês também através dos comentários, né? A gente sabe que está sendo difícil para todo mundo e para os idosos, para as crianças, gente, está sendo ainda mais difícil. Como eu falei, as crianças elas não têm muita noção do que está acontecendo e mesmo as maiorzinhas, né, que já têm noção, conseguem entender tudo isso que está passando, vem a ansiedade de saber quando tudo isso vai passar. A minha filha tem me perguntado muito se vai passar e quando vai passar. E eu percebo também essa ansiedade e muitas vezes essa tristeza nela. E eu sempre falo com ela que vai passar, mas que a gente ainda não tem uma data, a gente não sabe quando. Que é preciso que a gente faça a nossa parte e peça muito a Deus para que as outras pessoas também façam a parte delas, para que isso tudo passe. Então, através da minha filha, pela convivência com ela, eu vejo a ansiedade dela, a vontade que ela tem que tudo isso passe, para que a gente possa viver, voltar para o nosso normal, apesar que a gente sabe que o normal não vai ser mais o mesmo normal, vai ser um normal diferente. Mas eu vejo que ela sente muita falta do contato físico com os amigos, apesar de ter videochamada, apesar, né, da tecnologia tá dando uma melhorada nessa situação, ela precisa e ela sente muita falta desse contato físico, principalmente com os coleguinhas e alguns familiares que a gente acabou tendo que ficar isolado por um tempo. E ainda estamos, né? Então, eu vejo isso e estou sempre conversando com ela, explicando que vai passar, que a gente precisa ter fé e precisa ter paciência, mas que vai passar. Mas eu entendo a cabecinha dela também, porque se é difícil pra gente, imagine pra eles, né? Só que hoje eu queria conversar com vocês pra gente ficar em alerta mesmo, porque pelo que eu tava escutando dos especialistas, tem muita criança, gente, ficando depressiva nessa fase. E os especialistas estavam falando assim pra gente tomar muito cuidado com alguns sintomas, porque são sintomas que muitas vezes acontecem, é comum, né, acontecer nas crianças. E a gente tem que prestar atenção no tempo que esses sintomas vão estar presentes aí, né, com as crianças e com os idosos. Então os sintomas são falta de apetite, tristeza, gritos e choros em horas inapropriadas, não é porque a criança caiu nem machucou, do nada a criança começa a gritar ou chorar, tristeza, a criança fica muito apática e falta de apetite. São os principais
sintomas, né? Então a gente sabe assim que é muito comum nessa época a gente ficar um pouco mais triste. Já é do ser humano mesmo, né? Ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos mais introspectivos, é do ser humano. E passando por uma situação dessa, por uma fase, por um isolamento, por uma quarentena, isso se torna cada dia mais normal. Só que a gente tem que prestar atenção no tempo que esses sintomas estão permanecendo. O que a especialista deixou bem claro, é normal a criança ficar triste, é normal a criança não estar se alimentando bem por um curto período. Mas se isso começar a se prolongar, se você percebeu que seu filho já tem 2 semanas, 3 semanas que não está se alimentando bem, que está ficando cada vez mais seletivo, né, para a questão alimentar, tá triste, amuadinho, sabe, bem, não quer papo, às vezes também tá chorando muito, sem motivos aparentes, né, do nada a criança começa a chorar, começa a gritar. Todos esses sintomas, por um tempo prolongado, é para ativar assim, um sinalzinho de alerta e prestar bastante atenção. E nos idosos também, né? Os idosos aí que perdem, eles não vão gritar, não vão dar piti, mas vão perder o apetite, vão ficar ainda mais tristes, talvez dormindo mais ou perdendo o sono. Então a gente tem que prestar muita atenção nos sintomas e o quanto de tempo está durando esses sintomas. E aí fazer algumas coisas para melhorar, né? Por exemplo, se seu filho está triste, está abatido, tentar fazer uma atividade diferente. Já cansei de falar aqui, massinha, tinta, brincadeira de roda, cantar, dançar. Todas essas atividades são atividades que trazem muito prazer para as crianças, principalmente quando os pais fazem com as crianças. Às vezes a gente só fala com a criança, vai brincar. E isso, quando a gente brinca com eles, quando a gente traz eles para perto da gente, aconchegar mesmo, brincar, fazer uma cosquinha, se tornar mais presente, a brincadeira toma outro ar, sabe? E é capaz de curar, se for só uma tristeza, né? De reverter esse quadro. Sair também para fazer alguma atividade ao ar livre, andar de bicicleta. A gente sabe que ainda tem que manter o isolamento social, né? Mas você pode fazer um passeio para um lugar aberto, uma caminhada, andar um pouco de bicicleta num lugar que não tem aglomeração, conversar com os idosos, pedirem para eles contarem casos da época que eles eram mais jovens. A maioria dos idosos adoram isso, gente. Conversar, bater aquele papo. Quando ele não lembra, né? Quando o idoso não lembra de alguma história, você mesmo começa, puxa uma história que aí ele vai lembrar e vai se distrair. Sair com os idosos também, fazer uma caminhada. A gente sabe que lugares fechados, aglomerados, não pode nem pensar. Mas a gente tem que pensar em outras alternativas, em lugares que sejam ar livre e que não tenha aglomeração. Então dá para fazer, e se for só uma tristeza, a gente vai ver que isso vai passar. E caso não passe, persistindo os sintomas, procure ajuda. Converse com um amigo, com uma amiga, para saber da opinião dessa outra pessoa. Converse com o seu parceiro para ver se ele está notando aqueles sintomas que você notou no seu filho, na sua filha, no seu pai. Converse com alguém para ver se essa outra pessoa também tem notado aqueles sintomas. E converse, tenta assim, pensar, está acontecendo, o que eu posso fazer para mudar? Tenta criar algumas atividades, algumas saídas, né, para melhorar, para reverter esse quadro. E se caso isso não resolver, gente, procure ajuda. É sempre bom, né? Mesmo que seja só uma tristeza passageira, ou que seja também o início de uma depressão, tudo isso quando a gente consegue diagnosticar assim bem no início, o tratamento é muito mais fácil. Me conta aí nos comentários o que você tem feito na sua casa com os seus filhos para sair um pouco, né, dessa rotina desgastante, para sair um pouco desse isolamento social. Me conta aí nos comentários, vamos trocar essas dicas. Eu estou precisando muito de dica. Qual é a brincadeira que seu filho ou sua filha gosta de fazer, que toda vez que você faz aí na sua casa, você vê eles sorrindo, porque nada melhor do que a gente ver os filhos da gente dando gargalhada, né? Então eu quero saber o que você tem feito aí na sua casa pelas crianças ou pelos mais velhos, ou até para você, por você mesmo. O que você tem feito por você? Porque
porque eu também tô precisando fazer algo por mim, para ver se eu consigo dar uma descansada na mente, porque eu acho que o que mais tem me afetado é quando a gente sai, faz um passeio, viaja, parece que a gente consegue desligar a mente e descansar. Eu tenho sentido que a minha mente tem trabalhado o tempo todo. Eu tô precisando de momentos assim, onde eu consiga me desligar para descansar e recarregar as energias. Eu quero saber o que você tem feito aí. Me conta seu segredo, eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo para alguém que você acha que deve ouvir isso tudo que a gente conversou aqui hoje. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação, assim toda vez que tiver vídeo novo você será notificado. Poderá vir aqui acompanhar os nossos vídeos. Um super beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus, se cuidem. Isso tudo vai passar, eu tenho fé. Vai passar o mais rápido possível. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.